Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então, fazia 20 anos que isso aconteceu. Deus apareceu a Jacó lá no lugar onde ele chamou de Betel. Era aquela, vocês conhecem a história, né? Onde ele dormiu à noite, ele estava fugindo de Esaú. Esaú queria se vingar por causa que ele roubou a bênção dele. E aí ele fugiu para a terra do tio, para a casa do tio, e casa do avô, acho que foi para a casa do avô, e lá estavam os tios também. E ele então teve como travesseiro uma pedra e teve um sonho. Quando ele não dorme bem, a gente às vezes sonha, né? Mas ele teve um sonho profético quando ele viu o céu abrindo e uma escada e os anjos descendo e subindo. E aí quando ele acordou, ele disse: isso aqui é a casa de Deus. Ele chamou esse lugar de Betel e ele fez uma promessa. Sempre é bom quando a gente faz uma promessa, a gente também cumprir a promessa. A Bíblia diz que temos que cumprir o voto que a gente faz. Também cumprir o que a gente promete para as pessoas, e às vezes, mesmo levando prejuízo, a Bíblia diz que tem que cumprir, porque tem que manter a palavra. Um homem, uma palavra; uma mulher, uma palavra. E então temos que sempre o nosso sim deve ser sim, o nosso não, não. Então, passaram-se 20 anos, ele passou por muitas coisas, ele trapaceou a bênção. Já quando eles nasceram, os dois irmãos gêmeos, ele já pegou no pé do Esaú, né? Já segurou o pé do Esaú. E esse é o nome dele, aquele que pega no pé, aquele trapaceiro, é o nome Jacó. Por isso Deus mais tarde deu o nome de Israel para ele. Então, ele teve o que ele semeou, quando ele foi então trabalhar na casa do sogro. Ele gostou de uma das meninas, uma das filhas, e o sogro disse: não, pode casar com ela, mas primeiro tem que trabalhar 7 anos. Aí ele trabalhou 7 anos. Quando passou 7 anos, o dia do casamento, quando tinha casado, descobriu que não era a mulher que tinha trabalhado. Aí o sogro disse: não, trabalha mais 7 anos para ganhar outra. Então foi 14 anos ele pagando justamente o que ele semeou, né, com Esaú. Roubou a bênção, agora o homem escravizou ele. E aí ele ficou mais 6 anos trabalhando ainda, de sol a sol, e quando o lobo, algum animal, roubava uma ovelha, ele tinha que pagar. E muitas vezes o sogro mudava o salário dele. E quando chegou o dia, daí, depois de 20 anos, ele disse: agora vamos embora. Então ele estava querendo voltar a Betel, mas ainda ele estava a caminho, sem que Deus tinha dito que ele ia para lá. Então eles saíram e chegaram até Siquém, e lá em Siquém eles armaram acampamento, e não era a Canaã ainda, a Betel, onde ele queria ir. Então, muitas vezes na vida nós temos um propósito, queremos nos aproximar mais de Deus, mas lá no meio do caminho nós paramos lá onde o mundo está. E aí deu problema. A filha foi sequestrada, foi violentada pelo Siquém, o filho do dono da cidade. Então, aí, no fim das contas, ele queria casar com ela. Mas como os judeus não eram para se misturar, os israelitas, o povo de Jacó não se misturar com o povo do mundo naquela época, os gentios que adoravam deuses, né? Aí então, mas eles mesmo assim, eles fizeram um contrato lá que se o pessoal de Siquém fizesse circuncisão em todos os homens e rapazes, aí eles iam se tornar um só povo, né? E aconteceu também, todos os homens se deixaram circuncidar, mas os filhos de José, parece que foi o Judá e o Levi, os dois mais velhos. Levi é o ancestral de Moisés. Então esses dois se vingaram do pessoal de Siquém, mataram todo aquele, depois de 3 dias, que estavam com muitas dores ainda, por causa da circuncisão. Aí eles foram lá e mataram todos esses jovens que tinham se circuncidado. E aí podia vir a vingança, né? E aí Deus entra no meio e diz para Jacó, aqui capítulo 35, disse Deus a Jacó: levanta-te e sobe a Betel. Aí agora ele teve que sair do mundo para ir para a casa de Deus. Então ele já estava a caminho da casa de Deus, mas lá no meio do caminho ele resolveu dar uma, como diz o gaúcho, uma peada, uma paradinha, né? E essa paradinha tinha consequência. Houve muito pecado lá, houve violentar, a Dina foi violentada,
Mas Deus mesmo assim está com Jacó, ele diz, vai lá onde você fez a promessa, lá onde te apareci, vai para lá de novo. Aí o Jacó se coloca a caminho. Só que, quando nós queremos nos chegar mais a Deus, temos que limpar o caminho primeiro, temos que limpar nossas vidas. Não dá para chegar de qualquer jeito. Então Jacó ordenou, versículo 2, então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam, lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Quer dizer, eles tinham que se converter. Converter significa mudar de vida, mudar de pensamento, mudar de direção, mudar de costume. Eles tinham aprendido a adorar outros deuses lá na terra do sogro de Jacó. Eles lá adoravam outros deuses, não adoravam o Deus vivo. Mas ele agora, na autoridade de sacerdote do lar, todo pai devia ser assim, sacerdote do lar, o pai devia dar a direção aos filhos, porque através do pai que a bênção, ou a mãe, que são crentes, a bênção se multiplica até a milésima geração. Então muitas vidas, muitas pessoas vêm de uma geração pecaminosa, às vezes 3, 4 gerações estão debaixo de uma maldição, feitiçaria e outras coisas, adultério, aborto, ou outros pecados, e ficam comprometendo, como a própria Bíblia diz, Deus castiga o pecado dos pais nos filhos, Deus pune o pecado dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração. Mas daí chega um momento em que um se converte, e aí ele prepara o caminho para os descendentes até a milésima geração. E o Jacó, então, ele disse, não posso ir de qualquer jeito a Betel para começar a vida de novo. E Betel também significava terra de Canaã. Betel significava receber todas as promessas que Deus tinha dado para a família de Jacó, para o seu avô Abraão, para o seu pai Isaac. Tudo que Deus tinha prometido, ele queria dar. Mas Jacó não estava lá para receber essas bênçãos. Ele já era dono das bênçãos. O pai Isaac já tinha abençoado ele para receber, ele e a família receber as bênçãos. Mas eles estavam no mundo ainda, estavam em Siquém. E agora saíram de Siquém, mas não limparam a vida ainda. Então tem muita gente que quer aceitar o Senhor Jesus, levanta a mão numa reunião, mas a vida não muda, não deixa o pecado, não confessa o pecado, não deixa as coisas velhas para trás. E assim também é a nossa vida nesse ano. Se nós queremos um ano abençoado, queremos ter o nosso Betel, o nosso lugar de adoração, queremos usufruir as bênçãos que Deus nos prometeu, talvez tem muita bênção estocada lá, que Deus já falou várias vezes, são tuas, é de você, é o plano de Deus para a tua vida, mas você parou no meio do caminho e está totalmente carregado de imundícia desse mundo. Então eles entregaram, no versículo 4, eles entregaram realmente, eles obedeceram ao sacerdote do lar, que era o Jacó, obedeceram ao pai, né, patriarca Jacó. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam nas orelhas, e Jacó as escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Então fica lá, naquele lugar. Tudo então, eles entregaram, ficou em Siquém mesmo, não levou junto para Canaã. Eles obedeceram essa vergonha velha, essas coisas velhas, tem que deixar lá. Ao pai, né? Nós deixar debaixo da cruz. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que eles sendo levados de carona lá em Santa Catarina para o ônibus, para a cidade de Maravilha. Então, fica lá, lá tem lugar, cidades com o nome contamina. Põe Siquém mesmo, não levou junto para Canaã bíblico. Então, é sossego, descanso, maravilha. Ele estava indo para Maravilha, debaixo da cruz. E aí, de repente, um turista, colega meu, me contou, levando ele, disse, irmão, que ele estava dando lugar ao Belvedere, sendo levado de carona muito lá em Santa Catarina, para o ônibus, para a cidade de Maravilha. Lugar assim, se Belvedere, onde os carros paravam. Lá tem cidades com o nome. Aí ele disse, eu tenho que descarregar o meu lixo aí. Podíamos dizer Bíblia. Aí ele confessou todos os pecados. Ele já era irmão na maravilha, mas ele estava indo para coisas que ele não tinha confessado ainda não. E aí, de repente, o turista disse, esse lugar aqui, eu disse, irmão, multa de lixo agora, é no lugar onde eu cheguei, maravilha, eu quero olhar muito longe, assim, desses meus pecados, né? E aquele irmão me contou, mais tarde fomos morar naquele lugar, e passava muitas vezes lá, ia para Maravilha receber visitas, ou levar pessoal no ônibus. Então, você me lembrava do lugar, chegava naquele Belvedere, ele estava carregado de lixo, coisas que o irmão deixou, não podia ir à Maravilha. Aí ele disse, assim Abraão, Jacó fez.
esse monte de lixo ficou lá em Siquém, debaixo daquele carvalho. Tudo lixo. Então, essas argolas nas orelhas não significa que eram brincos, às vezes lá. Essas argolas eram amuletos, eram pequenas estátuas, eram coisas de feitiçaria, mas de adoração aí de lixo. Então isso também tinha que ser deixado. Então eles deixaram tudo lá assim. Abraão. Ainda ele tinha dito que quiser para mudar as vestes, tem muito crente que ficou lá em Siquém debaixo daquele carvalho. Por tudo isso. Tem irmãos que fazem os irmãos pecarem, porque ou fato em cima ou fato embaixo. Essas argolas parece que amuletos, parece que pequenas estátuas, eram coisas de tecido, não feitiçaria, não deu tudo, né? Então temos que deixar, principalmente pessoas que estão envolvidas, deixaram tudo lá no louvor, pessoas que ainda ele tinha dito que quiser para mudar as vestes, tem muito crente que precisa mudar a veste, cuidado com as vestes, porque tem irmãos que dá valor, que fazem os irmãos pecarem, porque ou fato em cima ou fato embaixo, sim, para a tentação parece dos outros. Então eles mudaram as vestes também, e aí eles partiram, chegaram, como diz o texto aqui, versículo 5, então temos que deixar, principalmente o terror de Deus invadiu as cidades que eles eram circunvizinhas e não perseguiram os filhos de servem. Cuidado, a tendência natural era o pessoal de Siquém, dar valor, esses homens que sobraram, perseguir agora e fazer entrega, assim, para a tentação. Mas o fato, então eles mudaram as vestes também, e aí eles partiram, e chegaram, como diz o texto aqui, versículo 5, tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que eles eram circunvizinhas, e não perseguiram os filhos de Jacó. Ao altar, a tendência natural fez com que era o pessoal de Siquém, esses homens que sobraram, perseguir agora e fazer vingança. Queremos ter autoridade dentro do mundo espiritual, de eles terem, somente desse jeito, quando estamos diante da cruz, a nossa vida está entregue a Jesus, deixando coisas, não só confessados, mas deixando o pecado, quando nós estamos limpos, estranhos, e começamos uma vida em direção a Betel. Então, ao altar de Deus, fez com que eles tivessem tanta autoridade que eles estão no meio deles. Como diz aqui, ninguém os tocava. Queremos ter autoridade dentro do mundo espiritual, medo. Somente desse jeito, quando estamos diante da cruz, a nossa vida está entregue a Jesus, quando nós temos nossos pecados confessados e perdoados, quando nós estamos limpos, e ela estava 20 anos estacionada no esoterismo, magia branca. Então, toda semana que ela vinha, confessava alguma coisa, ela trazia uma sacola cheia de deuses, como diz aqui. Quando ela trazia e nós orávamos, as pessoas ganhavam medo. Então aquilo foi toda quarta-feira. Só que essa irmã foi crescendo na pureza, essa irmã foi crescendo na autoridade. E quando ela entrava no metrô, uma irmã se converte, uma pessoa lá estava 20 anos, corria dela e ia para o outro vagão. Toda semana a presença dela fazia a pessoa correr. Uma coisa, ela trazia uma sacola cheia de deuses, aqui, né? De coisas. E tendo eles ela trazia, o terror de Deus invadiu as cidades que eles eram circunvizinhas. Então aquilo foi toda quarta-feira. Só que essa irmã foi crescendo na pureza, essa irmã foi crescendo na autoridade, e quando ela entrava no metrô, e tinha uma pessoa lá envolvida com feitiçaria, corria dela, ia para o outro vagão. A presença dela fazia a pessoa correr. É bem o versículo 5 aqui, né? A gente vai vivendo, tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que eles eram se vai vivendo, não crescendo. Então o diabo corre do crente, que é consagrado. O crente que diz sim para a sua vida, o crente não é perfeito, nunca vou ser perfeito, mas diga sim para a tua fraqueza, entrega para Jesus. Paulo disse, quando sou fraco e que sou forte. Nossas vidas. Então a gente vai vivendo de glória em glória, de vitória em vitória, a gente vai vivendo, crescendo. Para fazer a festa, o inimigo tem que se afastar, porque ele não acha nos planos de pousada. Continuando, versículo 6. Assim chegou Jacó à luz, chamada Betel, que está na terra de Canaã. Então, o sangue de Jesus que está em nossas vidas, o testemunho da palavra de Deus que está em nossas vidas, não permite que o avião de Satanás aterrize com seus demônios para fazer a festa em nossa família, para fazer a festa na nossa saúde e para fazer festa nos planos de Deus. Continuando, versículo 6. Assim chegou Jacó à luz, chamada Betel, que está na terra de Canaã. Então, ele, todo o povo de 20 anos estava. Então, essa cidade já tinha um nome, esse lugar já chamava Luz, mas ele deu Betel, casa de Deus.
Então, se o combina. Senhor me A casa de conduzir Deus em tem luz. segurança, Né? para onde E edificou ali um altar e ao lugar chamou de El Betel, porque ali Deus se lhe revelou quando fugia da presença dos seus irmãos. E eu vou edificar um Então, altar aqui. Agora, depois de 20 anos, Jacó está cumprindo os seus votos. Ele disse lá em Betel, aqui é casa de Deus. E se o Senhor me conduzir em segurança, para onde eu for, e quando eu voltar, de tudo que o Senhor me der, eu lhe darei o dízimo. De tudo que o Senhor me der, eu lhe darei o dízimo, e eu vou edificar um altar aqui. E agora chegou o momento de cumprir a promessa depois de 20 anos. Não precisamos esperar tanto tempo, né? O que ele passou todo, como eu já disse antes, 20 anos, o sogro passou a perna 2 vezes nele e teve que trabalhar pelas filhas. Aí depois mais 6 anos de escravidão, de salário. Agora sim que ele está tomando posse das bênçãos de Deus. Então até lá ele viveu na força própria. Tem muito crente que nunca chegou a tomar posse das bênçãos, os caminhos de Deus abertos, os planos de Deus, porque vive na carne, buscando os prazeres desse mundo, e está sacrificado e crucificado sob jugos de pessoas que exploram a vida dele, exploram a família. Então vamos voltar a Betel esse novo ano, vamos jogar fora os deuses estranhos, os costumes, muitas coisas que dentro de casa, às vezes a gente não acha que não é. Tem aquelas coisas, obras de feitiçaria ou amuletos, né? Quando era pequeno, a gente procurava na grama o treminho de 4 folhas, que ia dar sorte. Isso é amuleto, isso não pode. A gente confia naquelas coisas para dar sorte. Jogo de azar, jogo de loteria, jogo de cartas, tem que botar fora, tem que queimar, e senão não podemos chegar de coração a Betel e adorar o nosso Deus, edificar o altar. Lá em Hebreus está escrito, vamos chegar com liberdade diante do trono, com ousadia, lavados em nossa consciência com água pura. Nossa consciência foi lavada das obras más pela palavra de Deus que nós obedecemos. E o sangue de Jesus nos purificou. E o Senhor nos perdoou. E esses demônios, esses poderes que controlavam a nossa vida, foram derrotados por Jesus. Então, todo o principado, tudo que estava a atormentar a vida do crente, a vida dos filhos de Deus, Deus fez que Jesus pisasse com seus pés sobre todas as autoridades. Eles não têm mais poder. Só nessas condições nós podemos proclamar o Salmo 91. E aí diz que nenhuma praga chegará à tua tenda, porque o Senhor já deu ordem a seus anjos para que te guardem em todos os teus caminhos, para que você não tropeces em nenhuma pedra. E porque Ele me amou, eu o salvarei. Eu resolvo o problema dele e ainda glorificarei o nome dele e vou dar a vida longa para ele. Tudo está no Salmo 91. Mas para quem faz esse tipo de trajeto que o Jacó fez, sair de Siquém, sair da escravidão lá de Labão, depois confessar as coisas, fazer aquela limpa, deixar as coisas pecaminosas para trás, e aí edificar o altar. E é interessante que o Jacó aqui, ele dá um nome novo para esse lugar. Ele chama isso de El Betel. Porque poderia esse monte de pedras, esse altar, Betel, casa de Deus, se tornar um lugar, para quem não sabe, que não teve a experiência do Jacó, que fosse também um lugar de adorar deuses, idolatria. Então ele chama de El Betel. E o El quer dizer Senhor. Quer dizer, casa do Senhor. Senhor é o Betel. E então é um lugar consagrado para o Senhor. Então não é qualquer lugar, não é. Podia daí se tornar uma religião. Muitas pessoas eles entram numa religião. E a religião ela tem uma atividade. A palavra religião quer dizer religar. Ela tem a tarefa de ligar-nos com Deus. Mas não é a religião que nos salva, não é os rituais que nos salvam, é Jesus que nos salva. E assim, esse lugar aqui, porque ele já uma vez foi abençoado lá, podia se tornar uma religião. Mas como ele colocou o nome de Deus por cima, El Betel agora era uma
presença de Deus. E ele edificou, então, este altar. Eu também quero falar, finalizando aqui, da importância de termos também o nosso altar. Eu sei que tem gente que tem em casa assim, um lugarzinho separado para orar a Deus. A pessoa se ajoelha, aquela hora, busca o Senhor. Na casa de uma missionária, eu vi uma vez um cantinho assim, preparado, onde ele inclusive até acendia uma vela, não como se faz nas religiões para espantar espíritos, ou não, a vela era sinal da presença da luz que é Jesus, né? E aí lá lia a Bíblia, lá orava, lá intercedia. Então precisamos também de um lugar assim, essa é a nossa parte, buscar a Deus de todo o coração, mas também o ser humano precisa de sinais, ele precisa de um lugar onde podemos buscar o Senhor em todo lugar. Nós temos lá em Frankfurt, em Bischofsheim, onde moramos agora, aos arredores de Frankfurt, um bosque, e nesse bosque tem um lago. Então ele é ao redor do lago, nós andamos de bicicleta no verão, e agora também, quando não chove, a gente passeia lá. Mas tem um banco lá que nós consagramos para o nosso banco de oração. Aí nós sentamos naquele banco e aí olhamos para o lago, geralmente é à tarde e da noite, aí vemos o sol se pôr, brilhando no lago. Tem lá também 2 patos que de vez em quando aparecem, 2 marecos. E às vezes esse lugar está ocupado. Então a gente vai procurar outro banco para sentar. E também lá já gravamos mini mensagens, 3 minutos, 2 minutos. Então a gente se sente assim praticamente num Betel, na presença de Deus. Então tenha você também um lugar em tua casa ou em algum lugar onde você se sente bem e onde você tem o teu encontro com Deus. E isso é muito importante, também é bom a gente ter horários definidos, que naquela hora eu quero me encontrar com Deus. Deus se encontrava com Adão na hora do chimarrão. O gaúcho diria assim, né? Na hora da tarde, à tarde que chegava para falar com Adão, né? Um dia o Adão não estava, daí, Adão, onde é que estás? Então, se nós temos um Betel, se nós temos um lugar, também temos que marcar presença, porque Deus não ficar procurando depois de, onde é que você está? Onde é que você está? Estou esperando você aqui. Amém? Então eu quero orar ainda. Nosso Deus e nosso Pai, nosso ano já começou, já se foram alguns dias, e nós cremos que tem muita bênção preparada, nosso Canaã está preparada, lá tem bênçãos que tu já, de repente, já deste a nossos ancestrais, nossos pais, avós, e nós somos os usufruidores dessas bênçãos. Mas nós não chegamos lá ainda porque ainda estamos fora de Canaã, estamos fora da tua presença, estamos ainda com uma outra bagagem. Então mostra, Espírito Santo, coisas que devem ser deixadas, coisas que devem ser mudadas em nossa vida, para que de coração puro, como Isaías, que teve os lábios limpados, podemos te adorar, a brasa do altar, podemos te adorar, ser o teu nome, te engrandecer, realmente viver os teus planos, realmente viver que tu preparaste para cada Senhor, tu és Pai, e tu nos amas como filho, tu és Pai, e tu queres que teus filhos vão bem em todas as áreas da vida, tu disseste também em Efésios que pela graça nós somos salvos, mas diz também que em Cristo Jesus nós somos uma nova criatura, criado para boas obras, as quais tu de antemão já preparaste para que andássemos nelas. E muitas vezes estamos na obra da carne, estamos lutando contra dores, lutando contra espíritos imundos, usando coisas, situações, usando pessoas contra nós, porque nós não estamos, Senhor, em nosso Betel, nós não estamos no centro dos teus planos e às vezes nossa família está ainda pagando essa conta. Então, Pai, obrigado pela tua misericórdia, obrigado pela tua paciência para com cada um de nós. E dirige nossos passos, Senhor. Fala diariamente pela tua palavra, para que possamos estar andando no centro da tua vontade, Senhor. E usufruímos todas as bênçãos que tu nos tens prometido. Em nome de Jesus. Amém.